Final da CPMI do INSS, até que a Maria de Carli já tinha adiantado aqui, do relator Alfredo Gaspar, pediu indiciamento e prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por óbvio, além do indiciamento de outras 215 pessoas, incluindo o senador Everton Rocha, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupe, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS que não... Pessoa que não sabe nem o que é 1 milhão, possuir 1 milhão muitas vezes, você feriu com toda certeza a dignidade da pessoa humana. É muito triste falar sobre tudo isso, né? Mas a gente tem que falar, é nosso dever aqui. A proposta de relatório final da CPMI do INSS, até que a Maria de Carli já tinha adiantado aqui, do relator Alfredo Gaspar, pediu indiciamento e prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por óbvio, além do indiciamento de outras 215 pessoas, incluindo o senador Everton Rocha, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupe, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que não gosta de ser chamado de careca do INSS, o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que está preso, assim como o careca do INSS, e Augusto Lima, que foi sócio da instituição financeira. O documento tem mais de 4.000 páginas e foi rejeitado na CPMI por 19 votos a 12, puxado pelo voto de parlamentares governistas, que eram maioria no colegiado. E mesmo sem o relatório aprovado, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou que vai enviar o texto à Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público e à Receita Federal. Enquanto isso, a base aliada do governo Lula pediu em relatório paralelo o indiciamento de 130 empresas e pessoas. Entre elas, quem poderia imaginar? Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, além do ex-ministro, lógico, Onyx Lorenzoni. Agora, pera só um pouquinho, alemão. Deixa eu ver se eu entendi, eu vou me fazer aqui de Flávio Bolsonaro, que foi impecável aquela fala dele no vídeo que viralizou aí. Espera só um pouquinho, deixa eu ver, o base governista. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, o Jair Bolsonaro, enquanto presidente, amparado por seus filhos que já eram políticos, prepararam toda uma cama de gato para os aposentados, né? Cama de gato, literalmente, armadilha, para eles fazerem empréstimos compulsórios, para sobrar um montão de dinheiro, sabe-se lá onde, e aí esperar o Lula assumir, para ele deixar o dinheiro para Não entendi, não faz sentido. Você entendeu alguma coisa, Alemão? Acho que não. Não também? Pois é. De autoria do deputado Paulo Pimenta, do PT, obviamente, esse relatório paralelo sequer cita Lulinha. Quem poderia imaginar que o Montanha não ia citar o Lulinha? Deixa eu só esclarecer para vocês, passar para vocês, acho que você sabe disso, né, João? O relatório paralelo pela comissão, né, pelas regras, pelo regimento que baseia ali as comissões, nem necessariamente precisa ser votado. Como eu acho até que não foi esse. Mas eles têm o direito de ler. Agora, obviamente, no caso do relatório oficial, ninguém ia ler 5.000 páginas, né? O Alfredo Gaspar leu ali uma sinopse, um resumo, né, do que foi o relatório dele para demonstrar o indiciamento daquelas pessoas. E lembrando que tem 15 pessoas presas. Dentre elas, aí sim, de novo, o Vorcaro, o Stefanuto, que foi o presidente do INSS, tem o ex-presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, entre eles também tem o Daniel Vorcaro, enfim, tem uma série de pessoas e o careca do INSS que estão lá presos em virtude da investigação. E aí esse relatório foi enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal para que eventualmente eles olhem aquelas provas e continuem. Como é que você enxerga isso? Foi uma grande derrota da base oposicionista? Foi o escancaramento desse conluio entre o executivo e o judiciário, e que o Montesquieu definia como ditadura, só para lembrar, ou foi alguma outra coisa que você vai nos trazer à luz? Foi um pouco de tudo, né, Caivano? Realmente foi muito decepcionante para quem esperava algo avançando dessa CPMI. É importante lembrar que essas CPMIs, elas são mistas, político-jurídico, então você tem uma mistura de ambos. Tem muita parte política ali, evidentemente, há muito discurso político, aquela
aquela própria discussão entre Alfredo Gaspar e o Lindenberg Faria, Soraya Tronic, tudo está dentro ali do aspecto político. Óbvio que a Soraya e o Lindenberg, ao fazer uma acusação falsa, foram muito além do que se pode, né, em termos legais, e esperamos, né, e ao que tudo indica, serão processados por essa informação falsa que teriam passado a respeito do Alfredo Gaspar. E ao rejeitar esse relatório final, é evidente que perde muita força a investigação, né? E com aquela celebração da base governista ali, celebrando a rejeição, que deixa tudo com muito mais tristeza, assim, para quem esperava alguma investigação do roubo, talvez um dos maiores escândalos, provavelmente o maior da história do Brasil, o roubo dos aposentados, que tinham descontos ali sem saber, empréstimos consignados em seu nome, e não sabia. Talvez o único ponto a se levar em reflexão para a direita é a coordenação da esquerda. Porque você veja, ali tudo que se falava, todos os parlamentares de esquerda que falavam na CPMI, em qualquer momento, eles tinham um roteiro pronto, que era falar Bolsomaster, Zetel, então era sempre um discurso uniformizado, e a direita não tem uma uniformização, uma grande confusão, não segue não é uma coisa linear, então talvez seja o único exemplo. Esse relatório patético do Paulo Pimenta para fechar, falou, não, o relatório realmente é esse, tudo iria para o Jair Bolsonaro e os filhos, e como você colocou, para beneficiar pessoas ali do entorno do Lula. Mas o que está bem claro é que estava chegando tão perto do Lula, né, já tinha chegado Lulinha, Lula, que foi o momento realmente dessa grande concertação lamentável em termos de institucionalidade, segurar o avanço da CPMI. É claro que ainda se pode aproveitar o material, evidente, né, você leva para PGR, para a Polícia Federal, fornece os elementos, eles vão atrás investigar, mas perde muita força com essa rejeição, perde muita força, lamentável sob qualquer aspecto. Eleitoralmente há um impacto grande nisso, né, Maria? E aí vou aproveitar, você é baiana, não é? Fala para todo mundo, você é baiana. Sou baiana, nascida e crescida em Salvador e com pai pernambucano, então 100% no Nordeste, mas sou baiana. Então você conhecia a EBAL? Sim. Empresa baiana de alimentos. Distribuição de alimentos. Perfeito. Exato, do governo e do estado da Bahia. Ela foi privatizada, não foi? Teve um processo de privatização e depois foi extinta. Isso. Enfim. E aí ela se torna a... Muda o nome. Era aí que eu vou lembrar disso. Mas é interessante porque foi vendida a alguém ligado ao Guga Lima e depois ela foi parar no Banco Master. E o Banco Master passa a financiar. Você consegue ver para mim, Alemão? Está na ponta da língua aqui, eu não lembro do nome. A EBAL se transformou em uma empresa... Credicesta. Credicesta. Sim. Obrigado. Já tinha lembrado. Obrigado, Alemão. Ela se transforma de EBAL para Credicesta. Aí ela é vendida por 15 milhões para esse sócio oculto do Vorcaro. Depois, o próprio sócio oculto vende para o Banco Master por 30. Então, já ganhou 15 na negociação. E ali começa um sistema já de empréstimo consignado. Isso. Toda uma rede de empréstimos consignados, permitindo que o funcionário público baiano se endividasse em até 75% do próprio salário. Tudo isso ligado ao governo do PT. E aí eles querem fazer o que o João lembrou aqui. Como é que é? Bolsomaster. Bolsomaster, Chamar de Bolsomaster. Então, juntando tudo isso para você, alguém pode dizer na nossa audiência assim, o Caivano ficou louco, tá misturando tudo, o Master com o INSS. Só que lembrando que empréstimo consignado acabou sendo a forma operacional, o modus operandi de tirar dinheiro dos aposentados. Empréstimos consignados. O aprendizado foi através do Credicesta e depois se tornou nacional. Foi exportado para nas isso nacional. Ou tem outra coisa por trás? Totalmente, Caivano. Você tocou num ponto muito importante, que é onde começou a ficar difícil ali para ser sustentado pelos grupos de poderes políticos lá em Brasília, que é justamente a convergência desses escândalos que a gente está noticiando todo dia, que é o do Banco Master, do INSS. As previdências estatais começaram a se envolver no caso Master. E aqui me refiro, inclusive, à questão da Previdência do Amapá, ligada muito ali com o nosso presidente do Congresso, nosso grande senador, sendo muito sarcástico, Alcolumbre, a Previdência dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, tem a questão da Bahia e o caso do INSS como um todo, Brasil. Eu conheço pessoas que
ganhavam um salário mínimo de aposentadoria e foram saqueadas pelo esquema do INSS para bancar luxo do careca do INSS. Ah, ele não gosta de ser chamado assim, desculpa. Ele não gosta. Ou seja, há uma ligação quase que umbilical entre a situação do Banco Master e a fraude no INSS. Era justamente onde a gente estava chegando, onde a CPMI estava chegando. Tiveram acesso a vários documentos, acesso a uma série de informações e estava chegando. Aí o desfecho político e o peso eleitoral ia ser muito grande. Grupos de poder sanaram a investigação da CPMI do INSS. E como vocês bem pontuaram aqui, um relatório robusto, indiciando mais de 200 pessoas, dentre eles o Lulinha, que era acusado justamente de facilitar aí esses esquemas com órgãos do governo. Então, muito precisava ser explicado. Agora, o que aconteceu, minha gente, nessa sexta-feira foi um tapa na cara do brasileiro, um desrespeito sem tamanho na nossa história. Assim, eu fico realmente muito triste. Eu, como jovem que gosto da política, vocês também, a gente quer, né, busca mudar o Brasil de alguma maneira, é desencorajador, porque assim, chamar todos de burro, que nem você chegar, tem aqui um cachorro na mesa, ele bebe água como um cachorro, ele late como um cachorro, eu falo assim, não, ele não é um cachorro, ele é uma capivara. É rir na cara do brasileiro, mostrando um cachorro na nossa cara e falar que é uma capivara. Não existe corrupção no Brasil, não é? Hashtag só que existe muito, né? E aí, continuando tudo isso que acontece, que é tudo muito simples, muito comum, muito fácil de entender no Brasil, em parecer sigiloso encaminhado ao STF, a PGR se manifestou